Para as noivas que acharam que a missão mais difícil seria o vestido ideal, né? Encontrar esse vestido, não, acreditem. A maior dúvida e a dificuldade que os noivos sempre se esbarram é na questão da lista de convidados. Justamente por quererem colocar vários itens no casamento, né? Mas ao mesmo tempo também convidarem todos aqueles que gostam. Olá, sejam bem-vindas. Eu sou a Aline Zecchini. Eu sou a Adriana Zecchini, nós somos da Santa Ajuda Assessoria Cerimonial. Toda semana postamos informações importantes para você, noiva, que está no processo de organizar o seu casamento. E hoje o nosso assunto é convidar todos que gostariam ou então ter tudo o que sonharam. Para as noivas que acharam que a missão mais difícil seria o vestido ideal, né? Encontrar esse vestido, não, acreditem. A maior dúvida e a dificuldade que os noivos sempre se esbarram é na questão da lista de convidados. Justamente por quererem colocar vários itens no casamento, né? Mas ao mesmo tempo também convidarem todos aqueles que gostam. Então, como nós já falamos aqui várias vezes, a lista de convidado, ela é proporcional ao orçamento de vocês, justamente por diversas áreas que ela afeta. Na verdade, se vocês estão trabalhando com um orçamento limitado e vocês também querem, né, ter todas as pessoas que vocês sempre imaginaram no dia do casamento junto com vocês precisarão fazer uma festa mais simples, né? Isso é uma coisa assim, eu falo, é matemática, não tem como. Então, se vocês falam então, nós não queremos simplificar, né? E não queremos também abrir mão dos meus sonhos, né? Então, só nos resta sugerir a você que reduza a sua lista de convidados. Então você aí tem dois caminhos a seguir, né? Ou vocês simplificam e mantêm a integridade da lista, né? Ou então vocês reduzem a lista para conseguir ter tudo aquilo que vocês esperam. Nós sabemos que o casamento é um dia muito especial para os noivos, para os pais, mas infelizmente na maioria dos casos a lista ela acaba sofrendo alterações, ela acaba sofrendo cortes para poder fazer todos esses ajustes, né? Sim, e na verdade quando os noivos nos perguntam, né, noivos que chegam até nós e falam, nossa, eu preciso reduzir o meu orçamento, eu já extrapolei aquilo que eu imaginava. Primeira dica que a gente dá, né, reduz a lista de convidados. Porque reduzindo a lista de convidados, você também vai conseguir reduzir o seu orçamento, né? Sim, com certeza, né? E nós também sabemos que esse é um momento em que vocês precisam estar em família, chegar a uma conclusão, né? De quem serão as pessoas que participarão desse dia tão importante na vida de vocês. Sim, mas uma coisa que a gente sempre sugere é, nesse momento não dá muito pra gente convidar as pessoas só por educação ou retribuir até todos os convites, né? Então, uma prima minha distante me convidou, então eu preciso retribuir esse convite para ela também. Nem sempre você vai conseguir fazer isso, né? Às vezes ela conseguiu fazer uma lista que ela imaginava, mas você vai precisar priorizar algumas pessoas. Então, nem sempre dá para retribuir todos os convites. Na verdade, o que nós vamos falando então numa parte prática, né, em relação à lista de convidados, orçamento, nós queremos passar para você uma breve explicação de quanto custa cada convidado que você vai ter no dia do seu casamento. Muitas vezes a gente acaba pensando que o valor do convidado é o valor que o buffet cobra por pessoa, mas na verdade, o valor que cada convidado representa, nós precisamos então relacionar todo o custo do casamento, né? Decoração de cerimônia, música de cerimônia, decoração da festa, música da festa, buffet, os doces, foto, filmagem, todo o custo que foi necessário para vocês realizarem a festa de casamento, entre cerimônia e festa propriamente dito. Esse custo ele deve ser dividido pelo número de pessoas que vocês terão
para vocês então chegarem a quanto vai custar cada pessoa para estar na festa. Porque se vocês fizerem essa linha de raciocínio, a cada um que precisar entrar na lista, vocês terão condições de saber, olha, nosso orçamento está aumentando em X ou está aumentando em Y. Então é super importante, e até mesmo uma questão de graduação. Pessoas que vocês estavam, será que eu convido ou não convido? Mas poxa, uma pessoa para estar com a gente vai custar, né, tal valor. Não, vale a pena. Então, depois que vocês fazem essa conta, né, e começa a pensar por um lado um pouco mais prático, porque não adianta, quando a gente fala de orçamento, tem que pensar num lado um pouco mais prático. Aí, justamente, essas pessoas que vocês estavam na dúvida, elas acabam saindo da lista, porque acaba pesando, né? Depois de fazer esse raciocínio, é onde vocês conseguirão enxergar verdadeiramente o custo de cada convidado. Então, aqueles que estavam numa linha de dúvida, né, pelo que nós vemos na prática do nosso trabalho, eles normalmente acabam caindo da lista, né? Acaba não se mantendo, né? E agora um ponto importante que a gente sempre gosta de falar aqui, e também uma pergunta que nós fazemos para os nossos noivos. O que é prioridade para vocês? É prioridade para vocês terem uma lista dos sonhos? É prioridade para vocês convidarem todos aqueles que vocês imaginaram, né? Ou então, você pode nos falar, ou nós queremos fazer tudo o que nós sonhamos. Então, nós preferimos abrir mão de algumas pessoas, mas ter a empresa de bar, ter o fotógrafo que eu sempre sonhei. Então agora esse é o momento de, vamos dizer, um divisor de águas, onde vocês vão ter que escolher ter uma lista grande e estar simplificando para poder encaixar no orçamento, ou então fazer uma redução da lista e manter todos os sonhos, né, e as expectativas que vocês foram criando no decorrer aí da preparação, né? Se a sua resposta for convidar todos aqueles que desejam e economizar nas outras áreas do casamento, então vamos passar algumas dicas práticas para você de como fazer isso. Na verdade, nós sempre começamos aí, como eu chamo de espinha dorsal, né? Que é a questão do buffet, né? Então, dentro do orçamento do buffet, tente ver as opções que eles conseguem fazer de valores mais reduzidos para vocês, né? Em vez de você fazer um jantar completo, às vezes fazer um coquetel com apenas um prato quente, uma questão de se alterar o horário, né, em relação ao que for servido, um brunch, o orçamento do buffet também diminuiria. São sugestões, né, em relação ao buffet que você pode estar estudando, porque o buffet é um montante grande do seu orçamento. Então, como nós falamos, se você quer manter todos os convidados da sua lista, vamos tentar analisar no buffet qual vai ser a melhor saída para você conseguir estar acomodando a todos da melhor forma possível e oferecer um cardápio gostoso, mas com uma menor variedade ou com pratos mais simples em que o buffet consiga fazer um custo menor também, né? Sim, outro ponto também, outra área, né, que nós sabemos que hoje tem um peso grande no orçamento é a questão da decoração. Então, veja na sua cidade possibilidades de lugares que ele já vem, vamos dizer assim, pronto, né? Então, ele já tem uma área verde legal, ou então ele já possui alguns lustres, ele já possui algumas coisas que já fazem parte da decoração, para você não precisar investir tanto, né? Sim, e isso normalmente hoje é uma tendência de mercado, né? Existem várias empresas dentro desse segmento que a Aline está comentando, empresas que muitas vezes fornecem até mais coisas, né? Por exemplo, as cadeiras, Sim. até mesmo a parte de música. Sim, o local, né? Sim, o local, Sim. Uma outra questão também é você limitar o número de bebidas alcoólicas na sua festa. Então, o que significa isso?
Você pode ter vinho tinto, espumante, uísque, você pode ter um bar de drinks, muitas pessoas colocam cerveja. Então, nós estamos aqui falando sobre diminuição de custos, você tirando alguma dessas bebidas, né, deixando aí com uma ou duas bebidas, já também vai haver uma redução no custo, né, nos valores do seu orçamento, né? Sim, ainda sobre a decoração, nós também esbarramos aqui com uma situação que as noivas até às vezes não imaginam, que normalmente é um valor para a decoração da cerimônia, né? Caso você, vamos supor, case numa instituição ou num local separado da festa, e um outro valor para a decoração da festa. Então, nós já tivemos noivas que casaram no mesmo local da festa, né? No mesmo ambiente da festa. Porque aí ela não precisou gastar nem com a decoração da cerimônia, nem com a da festa. Ficou uma coisa só. Sim, né? Dentro do mesmo local, né? Sim. E um ponto que a gente sabe que pega muito para as noivas, né? Mas que também dá para economizar, são as lembrancinhas. Sim. Então a gente sabe que as noivas querem realmente fazer o melhor para os seus convidados, né? Às vezes um chinelinho, presente dos padrinhos. Mas se vocês conseguirem economizar na lembrancinha, já é algo também que interfere aí no seu orçamento. A questão dos docinhos, né? Também é um ponto que você vai estar ligado também à questão do buffet. Então, se o buffet ele já tiver no cardápio alguma sobremesa, alguma coisa nesse sentido, aí também você consegue fazer uma redução ou trabalhar no limite na quantidade de docinhos a ser comprado, né? Porque o docinho ele envolve o docinho, a forminha, as peças. Então, se você reduz um pouco o número de doces, você também vai ter aí uma economia, né? Conseguindo caber tudo dentro do seu orçamento. Se vocês, então, optaram por reduzir a lista de convidados e manter tudo aquilo que sonharam, nós vamos passar algumas dicas para vocês na hora de montar essa lista de convidados. Então, a primeira coisa, limite o número de convidados, tanto seu noiva quanto do noivo, e nessa hora também normalmente tem a participação da família. Então é muito importante alinhar aquilo que vocês imaginam com aquilo que os pais imaginam, né? Dentro do estilo, daquilo que vocês esperam em relação ao casamento. Então, como já aconteceram, né, situações dos noivos pensarem num casamento para 100, 150 pessoas ou até mesmo um mini wedding, e quando vai conversar com a família tinha feito uma lista, né, muito mais do que isso. Então, por isso que nessa hora vocês precisam estar bem alinhados. Então, uma sugestão que nós damos para vocês invistam em uma cerimônia, em uma festa mais íntima, uma coisa menor, onde vocês vão conseguir administrar de uma melhor forma, né? Mantendo tudo aquilo que vocês têm como expectativa. E também uma sugestão que nós damos para vocês, comece a falar, quando for falar do casamento, né? Já comente com as pessoas, nós vamos fazer algo bem restrito, a gente vai fazer algo mais para a família. As pessoas à volta de vocês, elas já vão entender que possivelmente elas não serão convidadas, né? Sim, porque inclusive nós tivemos há um tempo atrás um casamento, né, que foi para 100 pessoas, e a nossa noiva falou exatamente isso, que ela conseguiu priorizar tudo aquilo que ela gostaria, né? Então, os docinhos que ela imaginava, o DJ, né, a empresa de bar, tudo aquilo que ela sonhou, ela conseguiu colocar no casamento dela, né? Por justamente ter uma lista menor. Sim, e foi exatamente se trabalhar, Sim. Né? E uma outra sugestão que nós damos para vocês também em relação ao local de trabalho, né? Então, muitas pessoas compartilham com a gente, como que eu vou fazer, né? São tantas pessoas no ambiente que eu trabalho. Na verdade, lógico que dentro do seu trabalho, você terá ali, vocês, né, terão algum contato que essa pessoa será convidada para o casamento, mas não necessariamente todos aqueles, né? O famoso convite no quadro para os funcionários é uma coisa que não tem a necessidade de ser feito, né? Os convites para as pessoas que vocês realmente querem que elas estejam no dia do casamento com vocês, nós sugerimos que vocês façam essa entrega do convite
de forma pessoal, por exemplo, entregando na casa da pessoa, não no local de trabalho, né? Evitar também o comentário sobre o casamento no local de trabalho, para que não gere uma expectativa nas pessoas que não serão convidadas, né? Sim, o próximo item é: faça uma boa seleção dos parentes mais distantes. A gente sabe que nessa hora é um pouco mais complicado, principalmente porque os pais costumam opinar, né? Mas não se sintam obrigados a convidar parentes que vocês já não convivem mais. Ou então o seu noivo, por exemplo, nunca conheceu, né? Então, nessa hora, é claro que a gente sabe que alguns, né, os pais fazem questão de convidar, mas absolutamente todos a gente sabe que não tem como, né? Sim, na verdade exatamente, nós passamos por isso, né, há um tempo atrás, né, no casamento do meu filho mais velho, e o critério foi exatamente esse, né? Mãe, eu não conheço tal prima, né? Eles não conhecem a minha noiva há anos, né? Que a gente não se vê. Na verdade, são familiares que foram se distanciando, né? No dia a dia. Então, na hora de montarmos a lista de casamento, foram pessoas que nós realmente optamos por não colocar, né? Sim. E priorizar aqueles que estavam mais próximos realmente aos noivos, né? Sim. E falando aqui, né, sobre casamento, na parte de lista aí dos pais, né, eu tenho propriedade para falar sobre isso, né? E nós aqui sugerimos para que vocês façam isso também, né, com os seus pais, né? Dentro dessa linha de raciocínio que nós estamos aqui agora, que é dar dicas para vocês reduzirem a lista de convidados para que vocês possam manter tudo aquilo que vocês sonharam. Isso também envolve a quantidade de convidados que os pais poderão ter nessa lista de casamento, né? Sim. Isso independe se eles estarão participando financeiramente ou não, né? Mas é interessante vocês, por exemplo, como a Aline disse, né? Tivemos aqui um casal com 100 convidados. Então, qual é a porcentagem que os pais puderam convidar dentro desse casamento? Isso é muito importante que vocês façam, né? Para que a lista fique, claro, ela passe por todos, pelos noivos, pelos pais. Temos aí uma questão também, às vezes, um pouco mais delicada. Já tivemos situações em que os pais tinham muitos irmãos, né? Então, tudo isso precisa ser administrado, precisa ser conversado. E é a palavra que rege, né, tudo aquilo que eu falo, que é a questão do bom senso, né? Sim, porque isso é uma questão muito de caso para caso, né? Sim. Como a Adriana disse, tem famílias que os pais têm muitos irmãos, né? E não tem como não chamar. Sim. Então, por isso que essa questão de limitar os convidados dos pais é algo que merece muita conversa para vocês conseguirem chegar numa conclusão, né? Sim. Então, e a nossa última dica é: elimine os acompanhantes. Então, como eu vou fazer isso, Aline? Muitos noivos nossos têm essa dificuldade de, eu quero convidar os meus tios, mas eu não quero convidar os meus primos por eles serem mais distantes, né? Então, quero convidar só os pais. A gente fala que nessa hora é muito importante a forma como você escreve no convite, né? Então, por exemplo, escrever Senhor Roberto e Senhora, do que, por exemplo, Senhor Roberto e família. Então, tomar cuidado com o e família, né? Porque isso pode ser, eles entendem que o convite é para a família toda, se estende para todo mundo. Então, isso é muito importante. Limitar mais ainda é quando os noivos colocam aquele mini card, né? Que normalmente os convidados têm que levar para a hora da festa, para entrar na festa. Então, eles colocam ali exatamente a quantidade de convite das pessoas que eles estão convidando, né? Na verdade, esse mini card ele veio exatamente para que reforce a escrita do convite, né? Então, como a Aline disse, se está escrito senhor e senhora, 2 cartõezinhos, né? Não é para ter dúvida, né? Ou se está escrito e família, e então se você coloca o mini card, você está ali sinalizando quantas pessoas vocês estão esperando dentro daquela palavra família. Porque se você não der um limite, né? A pessoa pode estar levando um número além daquilo que vocês se programaram. Sim, né? como nós, né, normalmente fazemos essa questão de confirmação de presença,
Então nós já vimos isso, né? Essa palavra família, as pessoas acabam se perdendo um pouco nisso. Então, Sim. vamos supor, né? Confirma o casal, mas o filho com a namorada. Então, essa questão de acompanhantes que a gente fala para vocês eliminarem. Sim, mas o mais importante, né, que nós temos aqui para falar para vocês é o seguinte: tenham sintonia em tudo que vocês estão fazendo, né? Sim. Tenham um bom senso em tudo que vocês estão fazendo. E o principal, não se esqueçam, né? É aquilo que vocês, noivo e noiva, querem fazer, né? E priorizam para um dia tão especial na vida de vocês.